Glória a Deus. Salmo de número 24, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele a fundou sobre os mares e a firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Respondam. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia, te louvamos por este salmo, te louvamos pela palavra escrita, te louvamos porque o Senhor é vivo e está no meio de nós, e te louvamos porque o Senhor tem palavras para nós, e são estas que queremos e precisamos ouvir nesta noite. Fala conosco, nada mais, nada menos que o centro da tua vontade, que estas palavras venham e penetrem o mais profundo dos nossos corações, e impactem as nossas vidas e nos mude para a glória do teu nome. Peço, continue curando, continue salvando, continue libertando, continue batizando com o Espírito Santo, continue avivando, renovando, levantando vidas e abençoando de maneira especial. Esta é a nossa oração, e os que concordam vão dizer amém. Amém. Tomem assento adorando o Senhor. Este salmo, um salmo muito lido e muito conhecido. Quando ele foi escrito, alguns estudiosos acreditam que, a princípio, na história, quando Davi compôs este salmo, foi no tempo em que a arca foi trazida de volta para a cidade do grande Deus. Estava na casa de Obed-edom, né, e uma das suposições é que Davi está trazendo a arca, e ele contempla esse reingresso, essa volta da arca para o meio do povo de Deus, para o seu lugar, e ele escreve estes salmos, e ele exalta dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Essa expressão que ele usa era uma expressão, uma expressão revelando quando os reis, ou generais, ou imperadores iam para a guerra, iam para a batalha, e eles regressavam vitoriosos. E quando eles estavam voltando, eles levantavam portais para os vitoriosos. E quando eles entravam de volta na cidade, as mulheres, as crianças, as famílias que haviam ficado, começavam a comemorar, ovacionar, exaltar a volta dos heróis. E quanto mais a batalha fosse vencida de uma maneira maior, mais eles erguiam os arcos para exaltar aqueles vencedores que voltavam. E era uma alegria para aquelas pessoas que ficavam nas cidades, porque aqueles heróis tinham ido defender a cidade, defender a sua vida, defender a sua família. Então eles eram gratos: vocês enfrentaram a morte para nos dar vida, para nos guardar. E eles
quando eles viam uma vitória maior, eles, não, levanta essas portas, levanta, faça mais, porque estes merecem a vitória que conquistou para todos nós. E glórias a Deus por isso. Mas este salmo também é um salmo escatológico, segundo os estudiosos. É um salmo que revela a exaltação de Jesus Cristo. Ele revela o triunfo do nosso amado Jesus Cristo. Por isso, o Senhor nos dando palavras, quero ministrar nesta noite o triunfo do Rei da Glória. Qual que é o tema? Mais uma vez. Os estudiosos tomam esses 3 salmos, 22, 23 e 24, como uma trilogia do nosso bom Senhor, o nosso Salvador. E no Salmo 22, eles dizem que é o Salmo da cruz. O Salmo 22 começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? São as palavras que Jesus vai usar na cruz posteriormente. E no Salmo 22 ainda fala no versículo 16: pois me rodearam cães e ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. É o Salmo da cruz. Versículo 18 diz no Salmo 22: repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. É o que está acontecendo, que Mateus vai trazer para nós, o que está acontecendo com Jesus. Então, o Salmo 22 é o Salmo da cruz. O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, no Salmo 22, o pastor dá a vida por suas ovelhas. No Salmo 23, o pastor dirige e está no meio das suas ovelhas. Por isso, o Salmo 23 é conhecido como o Salmo do cajado, o Salmo do pastor. Esse pastor é o bom pastor no Salmo 22, porque João diz que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Aleluia! E o Salmo 23 é o Salmo do cajado, que Jesus em João 10 diz que aquele que entrar por ele sairá e achará pastagens. O Senhor é quem dá pastos verdes, águas tranquilas às suas ovelhas. Mas o Salmo 24, enquanto 22 é o Salmo da cruz, 23 o Salmo do cajado, o Salmo 24 é o Salmo da coroa. Aleluia! O Rei da Glória é coroado neste Salmo. Aleluia! E ele retrata o que Paulo, no capítulo 2, de 5 a seguir de Filipenses, fala: mesmo sendo Deus, Jesus Cristo não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte de cruz. E agora, o que vai acontecer? Deus vai o exaltar sobremaneira. Aleluia! E lhe dá um nome que é sobre todos os nomes. Todo joelho vai se dobrar diante dele, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Mas aí Jesus está no Salmo 22 morrendo por nossas vidas, e ele morre. E essa exaltação, ela vai acontecer para Jesus quando ele chega triunfante lá na glória celestial. Aquele que deixou o seu lugar de glória, aquele que optou por vir por nós, dar a sua vida, porque no rolo do livro estava escrito sobre ele
e ele vem dos céus para encarnar, não é? É a kenosis, ele esvaziou de si mesmo, ele começou lá na glória, esvaziando de si mesmo para tomar o meu lugar, para tomar o seu lugar. Agora ele já venceu a cruz, ele já entregou a sua vida na cruz, ele já disse: está consumado, aleluia, e ele expirou e entregou sua vida naquela cruz, e ele foi sepultado, colocado no sepulcro, mas ao terceiro dia, aleluia, como o hino que nós acrescentamos para ser louvado, e o Zé Maria escolheu o hino, né? Não era só uma sexta-feira, aleluia, glória a Deus. É bom que as mensagens, sempre Deus confirma as mensagens, né? Não era só uma sexta-feira, não era só mais um dia, aleluia, não era só mais uma cruz, abará, semanai, aleluia. No terceiro dia o rei ressuscitou, e estando ressurreto, começa a se apresentar a muitas pessoas. É de uma vez só, ele se apresenta a mais de 500 pessoas reunidas, e ele apresenta aos seus discípulos, dá instruções aos seus discípulos, e depois de 40 dias, ele é no Monte das Oliveiras, assunto aos céus. Enquanto os discípulos estão olhando, ele subindo com as nuvens, e as últimas palavras de Jesus aos discípulos foram: vão para Jerusalém e permaneçam lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A promessa é mais completa, porque Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas outro igual a mim virá, e ele estará em vós, e ele permanecerá em vós. Olha o cuidado de Jesus com duas coisas: primeiro, com os discípulos, para não ficarem só, para não ficarem órfãos. Segundo, enchendo esses discípulos para anunciar a toda criatura que ele pode salvar, que ele pode libertar, que o evangelho dele é o evangelho do caminho da salvação. E ele sendo assunto aos céus, os anjos aparecem. Varões, vocês estão olhando para cima aí, aquele que está sumindo lá com as nuvens, vocês verão ele voltar com as nuvens. Enquanto isso, Jesus está chegando no céu, e agora, naquele lugar, naquela glória celestial, meus irmãos, naquela glória que é indizível, Jesus está chegando vitorioso. Ramassu Kanai, abraçadai. Quem sabe os anjos disseram: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Arabassai. Aleluia, porque entrará o Rei da Glória. Ele está vindo aí, o Rei da Glória. E quem sabe o céu faz os portais. Ele diz: não, está pequeno. Levantai-vos, ó portais eternos. Levanta mais, põe mais alto, porque ele venceu, Arabassaia. Ele venceu por todas as famílias, ele venceu por todos os crentes, ele venceu todas as enfermidades, ele venceu todas as maldições, ele venceu todas as condenações. Levantai-vos, ó portais eternos, porque ele venceu no passado, ele venceu no presente e ele venceu no futuro. Levantai-vos, ó portais eternos, porque ele venceu a depressão, a angústia, a dor, o vazio. Levantai-vos, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Arabassai, Gadácia. Então, no capítulo 5 de Apocalipse, a gente lê coisas lindas. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, dizia João, e eu chorava muito,
porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos. Até aqui João está chorando, a tristeza no céu, a tristeza na terra, a tristeza em todo lugar, porque o livro está fechado. O livro da história de cada um, o livro da história de Maciel estava fechado, o livro da história de John, de cada um, estava fechado. O livro da sua história, o livro da história da terra estava fechado. Ninguém era digno de desatar, ninguém podia abrir. Aí de repente João está chorando compulsivamente, e nesse momento, aleluia, aparece um dos anciãos e diz a João: não chores, aleluia. E eu creio que nessa hora é que os portais eternos estão levantados e bem erguidos, abadaçadaia. E nessa hora eu deixo a minha mente ser usada pelo Espírito Santo. O ancião diz: João, levanta a cabeça, olhe, o leão da tribo de Judá está aqui, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Entra na eternidade aquele que é o nosso intermediador. Não tinha história, mas agora tem. Não tinha cura, mas agora tem. Não tinha libertação, mas agora tem. E ele toma o seu lugar. O pai fala assim: vem aqui, meu filho, e fica à minha destra. Toma o teu lugar. E ali certamente é lembrado diante de todos que Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem foi colocado à destra do Pai? O seu intercessor, aquele que intercede por nós. 1 Timóteo 2,5: há só um mediador entre Deus e os homens. Não é Maria, não é Paulo, não é João, não é Lindomar, não é Marcos, não é Cleomar, não. Um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo justo. Rabasadaia. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém agora chega ao Pai, senão por aquele que está à destra do Pai. Aleluia, glória a Deus. Por isso o versículo 11 a seguir: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos anciãos, e era um número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam. Imagina, milhares e milhões de vozes dizendo, aleluia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças, aleluia. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Este é o Rei da glória, este é o triunfo do nosso Cristo. Por isso o salmista vai revelar algumas coisas para nós. Primeiro, ele vai revelar que esse Deus que triunfou, esse Senhor dos exércitos, esse Deus forte na batalha, esse Rei da glória, foi Ele que conquistou, é Ele que tem, é Ele agora o absoluto Senhor dos céus e da terra. Por isso ele começa o salmo dizendo: do Senhor é a terra, e não só a terra, e a sua plenitude, e não só isso, o mundo e aqueles que nele habitam.
E ele diz, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso, o primeiro capítulo do Evangelho de João, versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por ele. Nada do que se fez teria sido feito, aleluia, se não fosse por ele. Ele é o Criador, Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. As coisas vieram a existir por causa dele e para a glória dele, e tudo se resume em nos voltarmos para ele. E ele é o dono da terra. Ninguém, por mais que nós, porventura, seres humanos, possamos ter escrituras de propriedades, recibos de carros e etc., por mais que tenhamos, mas o dono é ele. Eu lembro do pastor Cláudio Campi, que muito me inspirou quanto novo convertido no início, e ele, um empresário que Deus converteu lá no BH, um mineirinho muito abençoado, e ele andava por aí e via lá nas fazendas, né, propriedade exclusiva, não entre. Ele começava a sorrir e chorar, dizendo: Senhor, eles não entendem, né? Do Senhor é a terra. E eu não me esqueço do Pedro Vieira de Carvalho, papai do meu amigo Zé Alves Vieira, que foi prefeito de Goiatuba por 2 ocasiões. E aí eu fui lá conhecer a fazenda deles, né? O Zezinho nos chamou para ir lá, e nós andamos a cavalo o dia todo, de manhã até a tardezinha, e não conheceu a metade da fazenda. Aí eu cheguei lá, falei: seu Pedro, que fazenda é essa? Grande demais. Nós andamos o dia todo a cavalo, não conhecemos a metade da fazenda. Ele disse: quem disse que eu sou dono dessa fazenda? Aí eu falei: Zezinho mentiu para mim. Ei, Zezinho, o senhor não é dono daqui não? Ele falou: não, sou o gerente. Eita, sabia. Havia aqueles que sabiam, mas não sabem. Aí ele disse: o dono daqui é Deus. E o dia que ele quiser trocar o gerente, ele troca. Conheceu o Pedro Vieira? Edmilson. Era um camarada humilde, você não dizia que ele tinha o que tinha. Ele chegou no irmão Soares para fazer uma compra, porque ele queria construir a sede da fazenda num lugar melhor. Chegou o irmão Soares do jeito dele de fazendeiro, a caixa meio torcida. Aí ele chegou e falou: estava querendo construir uma casa, comprar as coisas. Ele olhou para ele assim e falou: Aí, pois é, dá uma olhada aí. Aí chegou aquele vendedor que não é bobo, né? Chegou: sim, não, na hora, vamos lá, como é que o senhor quer e tal, não sei o quê. Aí ele foi escolhendo, meu Deus, você foi escolhendo, que comprou tudo. Falou: e aí? Ele disse assim: o senhor vai pagar que jeito? Aí ele tirou uma carteira que dava naquele bolsão assim, tirou assim, abriu assim, foi saindo aquele tanto de cartão de crédito assim, de não sei o quê. Você escolhe qual desse cartão você quer. Ele era humilde. E a pessoa humilde, irmãos, ela sabe que Deus é dono de tudo. Nós podemos ter carro bonito, casa bonita, emprego isso, salário aquilo, mas do Senhor é tudo. Aleluia. Ramassai. Feliz o homem que sabe reconhecer isso. Aleluia. Feliz o homem que pode ter bens, mas não coloca o seu coração nos bens que tem. O coração está no céu, porque do Senhor são todas as coisas, e também os moradores da terra estão em Deus. Existem os moradores salvos, que são aqueles que confessaram a Jesus. A Bíblia Sagrada, a verdade de Deus, a palavra de Deus diz que nem todos são filhos de Deus, não é? Versículo, capítulo 1, o mesmo capítulo de João, que diz que tudo é feito por Jesus. Versículo 8 a seguir, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não eram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Deus é dono de todos, mas os salvos são aqueles
que confessaram Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas. Aleluia! Mas Ezequiel 18:4, Deus diz assim: minhas são todas as almas. Ele é quem toma a decisão por todos. A decisão final não está na medicina, a decisão final não está no profissional, ainda que precisamos deles. A decisão final não está na boca do advogado, nem do juiz. A decisão final não está na boca daquele tal de não sei o que Moraes, nem daquele tal de não sei o que Silva, nem daquele tal de Trump. A decisão não está nas leis e nos governos dos homens. A decisão final está na boca do Todo-Poderoso, e Ele tem nome. O nome dele é Jesus Cristo. Eu vos apresento o Rei da Glória. Rabassai. Do Senhor é a terra, seus moradores e tudo que nela há. Tudo é dele, por ele e para ele. Iramasandai. Aleluia. E não, nós não somos produtos de evolucionismo. Nós somos pessoas que foram criadas por Deus. Tudo é criado por Deus. Tudo é sustentado por Deus. Tudo é guardado por Deus. É Ele que dá a palavra final. Dê glória ao nome dele. Diga: eu te amo, meu Jesus. Mas aí ele começa agora a falar sobre nós. Ele falou sobre ele. Ele é o dono de tudo. Agora começa a falar sobre nós. Versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem vai para a intimidade com ele? Quem vai para perto dele? Quem vai estar onde ele está, onde é dele, com a presença dele? Aí, quem quer ir para lá? Aí vem a resposta. Aquele até aí. Então, limpo de mãos, está falando daquilo que nós fazemos do lado de fora. Puro de coração, aquilo que somos e fazemos do lado de dentro. A completude do ser que serve. A inteireza do ser que serve. Lembra da ortopraxia e a ortopatia? Aqui ele está falando sobre essas duas coisas, porque aquele que serve a Deus tem a ortodoxia, que é a palavra de Deus, e ele pratica a palavra de Deus, mas tem que ter sentimento nisso, tem que ter razão para isso, tem que ter essência para isso. Aleluia! E nós estamos sendo roubados da essência que deveríamos ter. A serpente que enganou Eva naquele jardim, ela está solta na terra. E ela está enganando muitas pessoas. A narrativa dela continua sendo a mesma, porém mais moderna, inovada, com mais recheio. Porque aquele que conhece o Rei da Glória deve viver para a sua glória. Está vendo? Algumas pessoas já entenderam isso aí, não é? Aquele que conhece quem é este Deus, tem que ter temor da sua presença, respeito com a sua presença, respeito com a sua chamada. Arabassai, respeito com o nosso dever, diante das sociedades, de revelar o Deus que está na nossa vida, o Deus da nossa salvação. E aqueles que conhecem esse Deus,
não vai na igreja só dia de domingo, não. E não vai na igreja no dia que quer, não. Ele agora é tomado pelo Espírito do Senhor e não faz o que quer, mas faz o que Deus quer. Não faz o que escolhe, mas faz o que Deus quer. Quem está pregando aqui é um ex-cachaceiro, prostituto, mexia com droga e etc. Eu estou pregando porque ele me converteu. Era para eu estar nas boates da vida, nas sapecadas da vida, mas ele me converteu. E desde que me converteu, o meu prazer está na palavra do Senhor, o meu prazer está na casa do Senhor, o meu prazer é adorar o seu nome. E no dia que eu talvez não sinta a presença dele pelo peso, eu ainda imploro: Senhor, tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Isso não é vantagem, eu estou dizendo que o Espírito Santo faz na vida de quem se rende. Então não adianta fazer com as mãos se o coração não sente. Mas não adianta dizer para Deus: eu não estou sentindo e não vou fazer. Por isso, lança-te aos pés daquele que converte pessoas. Rabassiadai. Quem foi para a reunião de 17 de setembro de 93, o dia que de uma vez só o Senhor me libertou e me fez nascido de novo para a glória do seu nome. Quem foi para aquela reunião foi um cachaceiro que não tinha jamais condições de parar de beber, parar de fumar, parar de fazer as coisas erradas que fazia. Não tinha, mas ele foi com fome. Ele foi dizendo: se tu és o Deus verdadeiro, converte-me, liberta-me. Se tu és o Deus verdadeiro e vai me converter, me faça num crente de verdade, que exalta o teu nome, me faça um crente enjoado. Rabassadai, ele gostou da proposta. E quando eu cheguei naquela reunião, veio sobre mim a graça. Ramassai, veio sobre mim a presença. Pela primeira vez eu estava arrepiando numa reunião, não sabia o que estava acontecendo, e vi um dedo enorme apontado no meio da sala daquela reunião de jovens na casa do Didi, na Avenida Presidente Vargas, lá em cima, e o dedo estava me apontando e dizendo: eu tenho uma obra com você. É o que eu entendia, eu entendo hoje, porque quando começaram a cantar o louvor, esse louvor respondeu tudo o que eu estava falando na ida até a reunião. Eu fiquei uma semana sem beber, sem fumar, sem drogar, sem prostituir, fazer as coisas erradas, e eu falei: Senhor, eu fiquei uma semana sem fazer isso, foi muito bom, mas eu tenho vontade de fazer tudo isso, e eu estou sentindo, Pai, mas se o Senhor não mudar, eu vou fazer tudo isso, e eu estou sentindo vazio, e eu fui falando, e quando chegou naquela reunião: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Abadácia mandaraia, e eu vi um dedo apontado para mim, foi a primeira vez que eu ouvi, aleluia. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, e eu arrepiava tudo, e aquele dedo apontando, arabaçaia. E aí veio a palavra, a Kelly Cristina pregou naquela noite, e depois da palavra eu falei: vou pedir para cantar de novo aquela música. Era assim que eu falava na época, porque essa música está falando, parece que Deus está falando comigo. E quando eu pensei, o Sávio Lisboa, que era o dirigente de mocidade, hoje doutor Sávio, falou assim: vamos cantar de novo aquele corinho, porque Deus está falando com alguém aqui. Adabassai. E olha que era presbiteriana tradicional. E aí, igreja amada, muito querida, mas que os dons naquela época, etc. Então, deixa para lá. E aí começou a cantar de novo, eu vi o dedo apontado para mim de novo, arrepiando de novo e sentindo a presença. Aí eu disse, aleluia, ouvindo aquilo: Senhor, o Senhor está mudando, Deus. O Senhor ouviu minha oração, é o Senhor mesmo. O que está acontecendo comigo? Meu Deus, se é verdade que o Senhor está mudando a minha vida, e eu pensando isso, o Senhor vai pedir para ele falar para mim, fazer a oração final. E aí eu vou entender que o Senhor está falando comigo. De repente, a hora que terminou o corinho, que eles concluíram a reunião, disse: vamos pedir para o irmão Zaca, que era o meu apelido, que era piadista,
Vamos pedir para o irmão Zaca fazer a oração final. Aleluia. E eu fiz a oração mais curta, mais profunda e mais maravilhosa da minha vida, porque eu estava entregando a minha vida àquele que estava me tocando. E o que é mais importante ainda, tão importante quanto, aliás, é que eu não sabia que um bêbado jamais poderia fazer a oração final de uma reunião. E eu entrava bêbado na igreja para ver a moça da igreja. E Jesus me fez liberto, lavado, santificado, limpo, mudado. Naquela noite, 17 de setembro de 93, às 20h10, para a glória e honra do seu grande nome. Este é o Rei da glória. Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. E desde lá, há 32 anos, aleluia, eu tenho o prazer de servir a Deus, não porque sou pastor, não porque tem isso ou aquele cargo, não, porque esse é o prazer de um ser que não vale nada sem Deus, um fanico de barro, mas Deus olhou para ele, lavou ele, limpou ele, santificou ele, fez dele um novo homem, Ganás, Carabacai, Andácia, e o prazer de quem é tocado pelo Espírito, o prazer de quem tem um encontro com o Rei da glória, é adorá-lo em todo o tempo, é servi-lo, é estar na casa dele com gratidão ao Rei dos Reis. Aleluia. Por isso, servir a Deus, por que Deus me inspirou a falar essas coisas novamente? É porque, irmãos, servir a Deus não pode ser por ativismo, não pode ser para aparecer, não pode ser porque isso vai me dar tal benefício, não, tem que ser porque há uma alma que encontrou com o seu Salvador, e tem o prazer de fazer. Aí se alguém fechar a cara para mim, se alguém falar mal de mim, se alguém levantar contra mim, eu não tenho nem aí, porque eu estou servindo, é pelo que Ele fez na minha vida. Eu não estou servindo para ser reconhecido por ninguém, eu não estou servindo para ser recompensado, eu estou servindo porque Ele já me recompensou, Ele já me lavou, Ele já me converteu. Eu estou servindo aquele que eu vou morar com Ele naquele dia. Então, meus irmãos amados, quem que vai chegar lá? Os limpos de mão e puros de coração. Ser puro de coração não é ser perfeito, é ser puro. Se errar, conserta. Se falhar, levanta. O que acontecer, repara. Porque eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Você pode falar essa expressão? 1, 2, 3. Mais uma vez, comemorando isso. 1, 2, 3. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Por isso ele continua o versículo, que não entrega a sua alma à vaidade. Quem tem essas duas coisas não vai mexer com vaidade. Por isso que quando Deus nos deu um carro que era melhor que aquele que a gente tinha, a gente ficou com vergonha de andar no carro. Porque tem muita gente por aí, não vocês, que se tiver tem uma bicicleta e arruma uma moto, vai requebrar em cima da moto. É a melhor moto que existe na cidade. E vai. Vaidades de vaidades. Tudo é vaidade. Por isso que quando Deus dá alguma coisa para as pessoas que nascem de novo, de verdade, eles não sentem que são donos. Às vezes esquece o que tem. Não é porque tem demais, é porque não preocupa com o que tem, mas em ser fiel a Deus. Estou falando algo bem puro para os corações. Deus massacra e trabalha a gente para não ter vaidades. E a gente entende que a gente não é medido pelo que tem, a gente é medido pelo que nós andamos com Deus. Achegai-vos a mim. Pare de querer posições.
Pare de querer reconhecimento. Isso não é para os filhos. Não há vaidade nos filhos. Eu fui na igreja, ninguém me viu. Glória a Deus. Porque a gente não foi para ser visto. Eu fiz uma obra enorme para a igreja e ninguém viu. Aleluia. Porque o que os homens não vê, Deus vai reconhecer naquele dia e galardoar. Não é isso que ele fala? Eu estou pensando que tem uns irmãos me perseguindo. O problema de quem está perseguindo, eu não quero pensar. Eu só quero fazer. E bem-aventurado aquele, quando o Senhor vier, o achar fazendo. Ramaserai. Tem gente que preocupa tanto com o que os outros estão falando, com o que os outros não sei o que, e os outros mais não sei o que, e os outros não sei o que não faz nada para Deus. Que para, que briga, que inventa uma escolha, vai conversando um por um e falando besteira. Tira essa vaidade. Nós não estamos para ser reconhecidos. Nós estamos para fazer. Viver para a glória de Jesus. E preste bastante atenção, porque a serpente está falando muita coisa por aí. Eu estou nessa igreja há 10 anos, nunca ninguém me reconheceu. Aleluia. Quem falou que tem que reconhecer porque tem 10 anos? Nós não somos iguais? Quem dá a direção não é o Senhor? Deus não falou conosco sobre o pináculo do templo? Que é Ele que coloca no lugar que Ele quiser colocar e é para a glória dEle? E que quando chega o tempo dEle, é Ele que faz acontecer? Por que essa vaidade? É por isso que tem pastores suicidando, tem obreiros não sei o que, passando isso, passando aquilo. Nós não temos que chegar em lugar nenhum, nós já chegamos em Cristo. Ramas Yadaya, Eliabassai, diga: eu não tenho que chegar em lugar nenhum. Eu já cheguei onde eu precisava chegar. Eu já cheguei em Cristo. Arabassaragaia. Aleluia. Se você está em Cristo, é Ele que faz remanejamentos, é Ele que faz redirecionamentos, é Ele que faz acontecer. Que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor. Tudo que a gente precisa, irmãos, é a bênção. É a bênção que você precisa. Muitos têm reconhecimentos, mas não têm a bênção. Muitos têm propriedades, mas não têm a bênção. Muitos têm fama, mas não têm a bênção. Quantos testemunhos de pessoas famosas embaraçadas com problemas? O que nós precisamos é da bênção. Você precisa da bênção do Senhor. Eu preciso da bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Essa é a bênção sacerdotal de número 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti. A presença dEle esteja em você, esteja em mim. A presença dEle esteja na igreja, esteja em nós. Pare de ficar preocupado com fofoca, com mentira. Quem falou, quem deixou de fazer. Isso não é para nós, isso é para o dono da igreja. Para nós é adorar o seu santo nome. O Rei da Glória está presente. O Rei da Glória está na casa. Levantai-vos, ó portais eternos. O que é isso num dia de culto? Levanta adoração ao Rei da Glória. Levanta suas mãos ao Rei da Glória. Engrandeça o Rei da Glória. Pastor, mas é isso tudo? Não, isso é pouco. Ele salvou a sua vinda. Ele salvou a sua casa. Ele curou suas feridas. Ele arrancou a depressão. Ele arrancou a solidão. Levantai-vos, ó portais eternos. O Rei da Glória está aqui. Levanta a sua adoração. Levanta a sua glorificação ao Rei. Levanta o seu culto àquele que é, que era e há de vir.
Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Deus não é Deus dos excelentes, dos impecáveis que não pecam, porque todos pecam, uns mais, outros menos, a natureza é terrena. Ele é o Deus de Jacó, mas ele muda Jacó. Se Jacó vai para o vale lá de Peniel, Deus muda Jacó. Ele está dizendo que ele é o Deus de Jacó depois que ele se tornou o Deus de Israel. Mas ele está dando a nós uma lição. Quem é você? Também quero te fazer Israel. Eu sou o Deus que movimento a vida de Jacó, converto a vida dele a um príncipe de Deus. Por menor que você acha que seja, por mais insignificante que você acha que seja, por mais desprezível que você acha que seja, Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus que te ama, Ele é o Deus que te converte, Ele é o Deus que te transforma, me transforma. Quem está pregando é aquele que ia para a igreja bêbado, mas o Senhor o converteu, o lavou, o limpou numa noite só para a glória do seu santo nome. Quem é este, o Rei da glória? Ele responde no versículo 8, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Esse Senhor aqui é Yahvé Tsavaot, o Senhor dos exércitos também. Ele é o Senhor que não perde nada. Ele não perde nada, tudo já está ganho para Ele. Tudo que é ganho está nele. Por isso tudo é perda sem Ele. Tudo que é ganho está nele. Por isso toda e qualquer escolha que você vai fazer ou for fazer, coloque Ele em primeiro lugar. Todo reino que você for buscar, busque primeiro o reino do Senhor e a sua justiça. Toda decisão que você for tomar, coloque a decisão de Deus na frente. Toda e qualquer atitude de escolha, coloque primeiro a vontade dEle na frente, porque tudo nele é ganho, e tudo é perda sem Ele. A vida não vale sem Ele, porque Ele é o autor da vida. A vida não tem sentido sem Ele, porque Ele é o sentido da vida. Alabasadaia, esse é o Rei da glória, aleluia. Deus forte e poderoso na batalha, o Deus invencível, aleluia. Quem é esse Rei da glória? Yahvé Tsavaot, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória, é Ele que manda em tudo. Ele é o Senhor dos exércitos de anjos. É Ele que governa todos os anjos, até os caídos. Os caídos, que são demônios, só faz o que Ele permite, pois Ele é aquele que guarda. Abadassai. Eu me lembro do testemunho do irmão, que era macumbeiro, feiticeiro, aquela linha bem baixa, e o demônio falou para ele ir no cemitério e comer as vísceras humanas do defunto, e para ele ter mais poder. E quem já mexeu com um pauzinho sabe disso. Ele vai no cemitério, quando ele chega num túmulo que tinha sido enterrado, então tinha que ser lá dentro das normas, então tinha sido enterrado, então aquele lá estava fresco, e ele vai para abrir lá o lugar, para tirar as vísceras. Um demônio aparece na frente dele, é o testemunho dele, na frente dele. Aqui não pode. Eu falei, como não pode? Está dentro das normas, dentro do padrão, é do jeito que o guia fulano de tal pediu. Eu investiguei, ele disse, nesse não pode. Mas está morto, porque não sei o que, não tem ninguém aqui, esse não pode. Por que não pode? O homem lá de cima não deixa. Ele é dono do meu corpo, Ele é dono da minha alma, e Ele é dono do meu espírito. O corpo dos santos, aleluia, serão ressuscitados naquele dia, ressurretos.
E quando ele ouviu o demônio falando disso, e que não podia, porque isso e aquilo, ele falou: então tem alguém mais forte do que o meu guia? Aleluia. Ele se converteu ao Senhor Jesus e testemunha na terra que existe o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Ele está no controle de tudo, Ele é dono de tudo, Ele manda em todos, Ele é o Senhor de todos os exércitos. Quando eu estava na Adonep em Goiatuba, né, o Edmundo converteu lá na Adonep. Cadê o Edmundo? Não está aqui, Deus é bom, hein? Aí teve um jantar que nós ganhamos para a glória de Jesus, e foi a ação do Espírito Santo. E o testemunho aquela noite era do Cláudio Campos, que eu falei para vocês aqui. 90 e poucos, 91, 93, eu acho, não lembro o total. 90 almas foram à frente, aceitando a Jesus Cristo. E foi um jantar maravilhoso, impactou a sociedade de Goiatuba na época, que eu tinha muitos conhecidos, etc. E aí, no outro dia, na minha Francisquinha, quem sabe o que é Francisquinha? A moto. E aí eu estava na minha Francisquinha e passou um caminhão na frente. E eu virei de uma vez para não bater no caminhão, e ele já entrou na vielazinha que já tinha logo em seguida. E eu de novo bati na roda da frente do caminhão da frente. Passei na frente do caminhão e fiquei na frente da outra roda. E eu não sei como que isso aconteceu. Fui para o hospital, só tem aqui essa marca aqui, ó. Foi o único lugar que cortou, e umas arranhaduras aqui que rasgou a calça aqui. E aí, eu lembro do médico até hoje, irmão. Ele pegou uma agulha dessa assim, ó. As enfermeiras aí sabem, que as agulhas assim. E estava lá mexendo com a agulha, pegou a água na mangueira e ele disse: não vai doer. Eu falei: na mão do Senhor eu tenho certeza que não. Aí eu, aleluia. E ele foi. Cheguei em casa, e aí a minha esposa olhou assim e falou: tá tudo bem. Entrei para o quarto, deixa eu orar um pouquinho. Aí eu entrei no quarto, ajoelhei e levantei as mãos. Falei: te louvo, Senhor, porque o Senhor me guardou. E o quarto encheu da presença do Senhor. E ele falou assim: há muito tempo atrás, eu havia regimentado já os meus anjos para te guardar nesse dia. Labaçaia. O Senhor dos exércitos é o teu Deus. Não dá para ficar alegre com isso, não? Ele ordena anjos ao teu respeito, para te guardar. Ele é fiel. Arabai, Sodeu, Anaia. Aleluia. Ele é o Senhor dos exércitos de anjos. Eu tenho certeza que tem anjos e anjos aqui dentro, porque em volta de cada um que é fiel a Deus, no mínimo tem um anjo. Adabassai, porque o anjo do Senhor acampa ao redor de quem teme a Ele. Rabassi-adaia. Ele é o Senhor dos exércitos. É por isso que estamos vivos, porque Ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. Ele é o Deus que nos abençoa. Ele é o Senhor de todos os exércitos. Ele é o Senhor do exército de estrelas. Trilhões de estrelas na nossa galáxia. Ele sabe o nome de cada uma e chama pelo nome. Ô Andrômeda, vem aqui. Ô Fludanda, vem aqui. Ô Amanda, vem aqui. E ele vai chamando uma por uma pelo nome. Ele é Deus, o Senhor dos exércitos das estrelas. Ele é o Senhor dos exércitos de rãs, de piolhos. Aleluia. Porque lá no Egito ele mandou um exército de rãs, de praga de rã, de praga de piolho. É o Senhor dos exércitos de enfermidades. Mas Ele é o Senhor dos exércitos da cura. Ele ordena anjos da cura para estar no meio do seu povo. Eis o Rei da glória, o triunfo deste Rei. Fique sobre os pés. A partir de hoje, quando você for falar com Ele, não pense que Ele é pequeno. Não diminua Ele, porque todo e qualquer problema tem solução nele. Toda e qualquer enfermidade tem cura nele.
Todo e qualquer mal cai por terra diante dele. Rabá, Sadaia, Urabai. Ele é o glorioso e Ele está na casa. Ele está na casa. Será que você dá moral para isso? Ou vai ficar olhando para o tempo, olhando para os lados e não tendo a noção de quem está na casa? Respeita a presença dele. Se você não adora ele nessa terra, você vai ter que se curvar diante do inferno naquele dia. Mas os seus adoradores estarão eternamente na sua presença. Eu vos apresento o Rei da Glória. Eu vos apresento o triunfo do Rei da Glória. Por isso diante dele a depressão salta e se alegra. Rabai, Ganácia. Diante dele os paralíticos saltam e começam a andar. Diante dele as enfermidades vão desaparecendo, porque ele é o Rei da cura, ele é o Rei dos milagres, ele é o Rei do renovo, ele é o Rei do avivamento, ele é o Rei do batismo no Espírito Santo, ele é o Rei do conserto, ele é o Rei da reparação, ele é o Rei da glória. Qual que é o seu comportamento diante dele? Você é crente? Você é de Deus? Quem é de Deus? Então toda a solução de toda a sua história está nele. Trabalhe com honestidade, mas a resposta está nele. Vá, faça as suas conquistas, mas está nele a realização. Pregue a palavra, ganhe multidões de vidas, mas está nele a realização. Seja pastor de uma igreja de 1 milhão de almas, mas você não terá sentido sem ele. Tudo está nele, é por ele, é para ele. Então pare de pensar em trabalhar 24 horas por dia. Trabalhe só o necessário e o resto adora ele. Sirva a ele. Tem gente trabalhando, tem dinheiro para isso, tem dinheiro para aquilo, mas toda hora está faltando. Começa a priorizar ele por essência, por amor, por amor. Vai servindo, vai andando, vai cantando, vai adorando, vai fazendo a parte que lhe cabe, e esse Rei da Glória vai se revelar o cuidador da sua vida. Tudo vem dele e tudo vai para ele. Aleluia! Vamos orar? O que você vai falar com ele? Será que nós podemos melhorar nossa adoração? Não é só hoje não, nossa adoração de todos os dias. Tem um lugar para ele na sua casa? Eu lembro quando era do mundo e a gente já estava na noite adentro e infelizmente já trololó. E aí tinha um camarada que a gente considerava que era muito enjoado. E aí nós, em Goiatuba, entramos no carro para ir para Itumbiara e ainda continuar a noite. Tem coisas que marcam, a gente tem que guardar, né? E aí veio esse camarada enjoado. Não, fala que não tem lugar, fala que não tem lugar, pelo amor de Deus, não deixa, não, pela. Aí ele chegou e disse: cabe mais um? Ih, tá cheio, porque não tem o que, não sei o que. Não, só mais um. Não, não tem jeito, porque não sei o que. Falou: eu queria falar para vocês ir com Deus. Não, não, Deus cabe. E o que Deus faz eu me lembrar disso, irmãos? Será que Deus cabe lá na sua casa? Será que Deus cabe nos seus sonhos?
Será que Deus cabe nas suas profissões? Será que Deus cabe para resolver esse problema que você acha insolúvel? Será que Deus pode chegar na frente desse psicólogo, dessa psicóloga, deste médico, desta médica? Cabe mais um. Cabe mais um no seu tempo. Cabe mais um nas terças, nas quintas. Cabe mais um no domingo de manhã, no domingo à noite. Cabe mais um para suas crianças que não vieram hoje na escola bíblica. Cabe mais um. Lacai Venecia Mandaraia. Fale com ele. Rocai de Savinai. Ele é o Rei da Glória. Deivanassai. É Ele que enche tudo, preenche tudo, está em todos os lugares. Ele é o Rei. Ele é o Rei da Glória. Deixa Ele ser o Senhor da sua história. Deixa Ele ser o Salvador da sua vida. Deixa Ele ser o guia da sua vida, dos seus passos, das suas decisões. Deixa Ele trabalhar com você. Deixa Ele ser o autor da sua história. Ramassandagai. Nós vamos orar. Mas se tem alguém nesta noite que quer reconciliar com Ele, ou entregar a sua vida para Ele, Ele é o único que pode salvar. Se você quer entregar a sua vida para Ele, saia do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Você que quer reconciliar, você que quer se arrepender, você que quer ter essa aliança, entregar a sua vida para Ele. Se você quer fazer isso, enquanto nós estivermos orando, já vem aqui, porque nós queremos orar com você. Ele toma vidas. Ele tomou a minha vida há 32 anos. E Ele mudou a minha história. Aleluia. E não há ninguém que é melhor do que alguém. Ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. Vamos orar pelo Rogério, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Para o Samai. Curva a sua cabeça. Você consegue fechar os olhos? Estou falando do Rei da Glória. E Ele quer uma resposta. Ele quer mãos. Ele quer coração. Ele quer alma sem vaidade. Ele quer vidas. Ele quer tomar e dominar você e sua história. Labassai, Uramandai. Fala com Ele. Se você está enfermo, Ele quer te curar. Se você está tendo perturbações, Ele quer libertar. Alamasadaia. Ele é tudo o que você precisa e que eu preciso para entrar na eternidade e ser salvo. Sem Ele não entra. As séries que você tem assistido não te salvam. As vaidades, os filósofos, as filosofias deste tempo não te salvam. É o Rei da Glória que é o Salvador das nossas vidas. Fale com Ele, se renda a Ele, faça alguma coisa. Ele quer impactar a sua história. Ele é o Rei da Glória. Ele mudou a vida de tantos e quer mudar a sua, e quer impactar a sua. Fale com Ele, rasgue o seu coração. Chega de mornidão, chega de embaraços, chega em nome de Jesus Cristo de meio termo. Assuma o Rei da Glória, mergulha no Rei da Glória, se levanta para o Rei da Glória, em nome de Jesus. Que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória.
glória, seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória. E nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, Aleluia. tudo volta Aleluia. pra ti. Receba, você que se rendeu, que falou com Ele, que abriu seu coração, receba um novo da parte dele na sua vida. Um novo que você vai perceber que está em ti, que veio hoje do céu para você. Quem respeita o Rei da Glória, quem tem temor diante do Rei da Glória, tem a sua misericórdia, a sua bondade e o seu cuidado. Receba o novo, você que o adorou. Não é daqui para frente, é você que fez isso, que falou com Ele. Receba agora em nome de Jesus Cristo, e o seu rim direito está curado. Essas pontadas que davam do lado esquerdo, em cima da junta da coxa, na sua cintura, não vai acontecer mais. Você está curado em nome de Jesus Cristo. Receba as bênçãos dele e o cuidado dele na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Você que está pela internet, receba o agir deste Deus, a força desse Deus. Você que está com essa angústia no meio da caixa torácica, parece que vai explodir. O Senhor te liberta agora. Esse mal, agora ele vai embora. Há uma cura na sua vida, há uma paz na sua alma, em nome do Senhor Jesus. E você disse: e o meu rim esquerdo, o Senhor te cura. Receba, o Senhor te sara, o Senhor te abençoa. Receba a bênção em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe.